Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do VAD Concurso. Hoje iremos dar continuidade à nossa preparação rumo à Polícia Penal do Ceará, certo? Iremos trabalhar aí 20 questões sobre uma das principais disciplinas para esse concurso, que é a Lei de Execução Penal, certo? A nossa conhecida aí Lei 7.210, a LEP, certo? Lembrando aí, quem não adquiriu ainda nosso VAD-MEC, Polícia Penal do Ceará, está aí disponível no nosso site, certo? O link está na descrição, só clicar lá abaixo na descrição, vocês vão ter acesso ao material, certo? Abordando aí todas as leis, você vai ter direito aí todas as atualizações pós-edital, certo? O preço aí está um valor simbólico, pode clicar aí no link da descrição que vocês vão ser direcionados lá para nosso site, beleza? Então vamos lá iniciar nossas questões. Então vamos dar início aí à nossa primeira questão. Senhores, lembrando que estamos trabalhando aqui sempre focando na banca IDECAM, ó, que é a banca que foi escolhida aí para sediar esse concurso da Polícia Penal agora no início de 2024, beleza? Então, todas as 20 questões aqui serão 100% voltadas para essa banca. Então, a oportunidade de vocês conhecerem a banca e saber como ela gosta de cobrar aí a respeito da lei de execução penal, beleza? Então, vamos aqui resolver nossa primeira questão, ó. Segundo a lei número 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, é incorreto afirmar que... Então, vamos ver aqui nossa alternativa incorreta, beleza? Vamos aí para a nossa primeira alternativa, ó. Letra A. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e na medida de segurança. Perfeito, senhores. Alternativa aqui correta, certo? De acordo aqui com o nosso artigo 4º da Lei de Execução Penal, o Estado ele deverá recorrer, sim, à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, beleza? Letra B, ó. A execução penal tem por objetivo, ó, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, senhores, também aqui é a alternativa correta, certo? Lá no artigo 1º da nossa lei de execução penal, vocês vão poder conferir esse contexto, certo? Então, a execução penal tem sim por objetivo, ó, efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar, certo? Tanto efetivar aqui, ó, como proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Beleza? Então, alternativa aí correta. Letra C, ó. A lei de execuções penais não aplicar-se-á ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido ao estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Senhores, muito pelo contrário, certo? A lei de execução penal, ela sim será aplicada, certo? Ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, certo? Então, o erro aqui é dizer que ela não será aplicada, ok? Então, gabarito aqui nossa questão número 1, letra C, ok? Então, a lei de execução penal, sim, ela se aplica nesse caso aqui de o preso provisório ou condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, certo? Vocês vão poder conferir lá no artigo 2º da nossa LEP, no parágrafo único, beleza? Lá no parágrafo único, certo? Que esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar. Ok? Então, gabarito nossa questão número 1, letra C. Por fim, aqui, letra D diz o seguinte, ó, o condenado e o internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Correto, senhores? Certo? Aqui, de acordo com o nosso artigo 3º da nossa LEP, certo? Vocês vão conferir aqui que o condenado, eles serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença, certo? Ou pela lei, não havendo qualquer distinção de natureza, ó, racial, social, religiosa ou política. Ok? Então, gabarito aí nossa primeira questão, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 2. Segundo a lei número 7.210, Lei de Execução Penal, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade. Esta comissão deverá ser composta, no mínimo, ó, por 2 chefes de serviços e, então, vamos aí completar as pessoas aí que compõem essa comissão técnica, certo? Então, falando aí da comissão técnica, a questão quer saber aí como ela é composta, certo? Então, no mínimo aí por 2 chefes de serviço e nossa alternativa A traz um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Alternativa B, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro.
C, um psiquiatra, um assistente social, um enfermeiro. E D, um assistente social, um farmacêutico e um psicólogo. Senhores, falando aqui especificamente da comissão técnica de classificação, certo? Essa comissão técnica de classificação, ela é existente em cada estabelecimento, certo? Ela será presidida, ó, vamos aí revisar, ela será presidida pelo diretor, certo? E vai ser composta aí no mínimo, então preste atenção aí que é no mínimo por 2 chefes de serviço, como a questão aí já trouxe, 2 chefes de serviço, certo? Também será composta aí por um psiquiatra, certo? Um psicólogo e um assistente social, certo? Então, nós teremos aí como presidente dessa comissão técnica de classificação o diretor, teremos no mínimo 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, certo? Vocês vão poder conferir, senhores, essa situação lá no artigo 7º da nossa LEP, beleza? Então, sendo assim, o gabarito da nossa questão número 2 será aqui, ó, letra A, certo? Então, como a questão já trouxe, 2 chefes de serviço, ó, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, certo? Não teremos aqui essa situação aqui de enfermeiro, certo? Nem farmacêutico, ok? Então, gabarito da nossa questão número 2 aí, letra A, beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. No ano de 2012, a Lei de Execução Penal teve incluído um artigo que determina que os determinados condenados serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Sobre o tema, analisa as afirmativas a seguir. Então vamos lá, alternativa 1 diz o seguinte, ó, a técnica utilizada deve ser adequada e indolor. Senhores, positivo, certo? Correto aqui. Quando falamos aí da identificação do perfil genético mediante a extração de DNA, essa identificação ela deve respeitar algumas regras, certo? Uma delas aqui que é essa técnica utilizada deve ser adequada, ó, e indolor, beleza? É o que nos diz aí o artigo 9º da nossa LEP, beleza? Alternativa 2, ó, serão submetidos aos procedimentos exclusivamente os condenados por crimes sexuais. Senhores, alternativa incorreta, certo? Serão submetidos ao procedimento os condenados por crime doloso praticado com violência grave à pessoa, bem como por crimes contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, certo? Então, não apenas aqui por crimes sexuais, como traz a alternativa. Então, a alternativa 2 aí, incorreta. Alternativa 3, ó. A autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Perfeito, senhores. Também aqui a alternativa correta. E por fim, nossa alternativa 4 diz o seguinte, ó, a identificação do perfil genético será armazenada em bancos de dados sigilosos. Perfeito também. A alternativa aqui também correta, certo? Então ficamos aí com a alternativa 1, 3 e 4. Gabarito da nossa questão número 3, ó, letra B, certo? Alternativas 1, 3 e 4 estão corretas, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. Ó. Segundo a Lei de Execução Penal, a assistência ao preso ou internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Sobre o tema, assinala a alternativa, ó, incorreta. Então, vamos procurar aí nossa alternativa incorreta a respeito aí da assistência ao preso, beleza? Letra A, ó, assistência estende-se ao egresso. Senhores, correto, certo? Conforme lá o nosso parágrafo único do artigo 10 da nossa LEP, artigo 10 aí da nossa LEP, a assistência ela estende sim ao egresso. Lembrando aqui, senhores, quem é o egresso? Revisando aqui quem é aí o egresso, vocês vão poder conferir lá no artigo 26 da nossa LEP, certo? Que será considerado o egresso aí aquele liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, e o liberado condicional durante o período de prova. Então, teremos aí 2 situações aí do egresso, certo? O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano e o liberado condicional durante o período de prova. Então, só revisando aí a pessoa aí do egresso, beleza? Vocês se atentar. Então, alternativa A aí correta, certo? Não é o gabarito aí da nossa questão. Lembrando que vamos ver aí qual é a que está incorreta. Letra B, ó. A assistência será material, à saúde, jurídica, sexual, educacional e religiosa. Senhores, a alternativa aqui incorreta, certo? O erro aqui dessa alternativa é dizer que essa assistência será sexual, certo? Não é sexual. Correto aqui, ó.
social, beleza? Social. Nós teremos aí 6 tipos de assistência. Nós teremos a material, certo? Nós teremos a saúde, teremos jurídica, teremos a social, educacional e religiosa, certo? Lembrando aí que essas assistências está tipificado lá no artigo 11 da nossa LEP, beleza? Então aí não é assistência sexual, e sim a social. Então, gabarito é a nossa questão número 4, letra B. Essa aqui é a alternativa incorreta. Vamos ver aqui só as demais alternativas, ó. Letra C vai dizer o seguinte, ó, que a assistência material ao preso ou internato consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Correto, senhores, certo? Perfeito aqui nossa alternativa C. E por fim, letra D diz o seguinte, ó, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Também aqui perfeito, correto aqui nossa alternativa D, certo? Então, gabarito é nossa questão número 4, letra B, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. Nos termos da Lei de Execução Penal, a assistência à saúde do preso e do internado terá caráter, então vamos lá, letra A, preventivo e compreenderá atendimento médico e farmacêutico. Senhores, a assistência à saúde ela terá caráter, certo? Preventivo e curativo, certo? E não somente aí também médico e farmacêutico, como também odontológico, certo? Então, alternativa aí incorreta. Letra B, ó, curativo e compreenderá entendimento médico, farmacêutico e odontológico. Senhores, lembrando aqui que ela é curativo, mas também preventivo, certo? Não apenas aí curativo. Alternativa também incorreta. Letra C, ó, curativo e retributivo e compreenderá atendimento médico, odontológico e psicológico. É errado, senhores, aqui, situação de retributivo, também não terá essa situação aqui psicológica. Beleza? E letra D, ó, preventivo e curativo, correto, e compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Positivo, senhores. Perfeito aqui. Nossa alternativa correta, letra D, certo? Aqui é o que dispõe nosso artigo 14, certo? Que vai dizer aí que a assistência à saúde do preso e do internado é de caráter preventivo e curativo e compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, certo? Para vocês lembrarem aí dessa assistência à saúde, vocês lembram aí do seguinte mnemônico, certo? Vou trazer aqui um macete para que vocês não caiam em pegadinha. Vocês vão lembrar aí do mnemônico aí, a fome, ó. Fome, certo? Vocês vão lembrar que essa assistência ela compreenderá atendimento farmacêutico, ó, F aqui de farmacêutico, o O de odontológico e o ME aqui de médico, certo? Então vocês lembram aí do mnemônico fome, certo? Que vocês jamais irão errar aí essas questões aí de assistência à saúde do preso. Lembrando que ela sempre será aqui preventivo e curativo, certo? Então, o gabarito da nossa questão número 5, ó, letra D, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6. Estabelece a Lei de Execução Penal que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Não incumbe ao serviço de assistência social. Então, senhores, devemos aí encontrar a alternativa aí que não incumbe aí, que não é incumbência aí do serviço, ó, de assistência social, certo? Aqui não incumbe, beleza? Vamos ver aí nossa alternativa A. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Senhores, alternativa aqui correta, ela sim é de incumbência aí do Serviço de Assistência Social, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, certo? Lá no artigo 23, senhores, ó, artigo 23 da nossa LEP, vocês vão poder ver todas as situações lá que são de incumbência aí do Serviço de Assistência Social. Uma delas aqui é de conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Letra B, ó, apurar a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Senhores, essa situação aqui ela não é de incumbência aí do Serviço de Assistência Social, certo? E sim, é de incumbência aqui do censo penitenciário, o censo penitenciário, que deverá apurar essa situação aí de existência de bibliotecas e condições de seu acervo, certo? Então, alternativa aqui que não incumbe ao Serviço de Assistência Social é a letra B, certo? Então, gabarito da nossa questão número 6, letra B, certo? Então, só revendo aqui as demais alternativas, ó, promover no estabelecimento pelos meios disponíveis à recreação, também aí dispõe aí
de incumbência ao serviço de assistência social. E letra D, acompanhar o resultado das permissões de saída e de saídas temporárias também aí é de incumbência do serviço de assistência social, certo? Então, a única alternativa aí, letra B, apurar a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo, que aqui quem deve apurar essa situação é o censo penitenciário, está tipificado lá no nosso artigo 21A, beleza? Da nossa LEP. Então, o gabarito da nossa questão número 6, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7. Assinala a alternativa que contém a descrição do condenado que não seria egresso para os efeitos da lei de execução penal. Então, vamos ver aqui qual situação aqui que não é considerada aí egresso, certo? Para os efeitos da nossa LEP. Letra A diz o seguinte, ó, fulano de tal em suspensão condicional da pena. Então, ela quer saber aqui se o condenado aqui em suspensão condicional da pena, ele está inserido aí na situação de egresso. E ele não está, certo? A situação aqui de suspensão condicional, ela não se amolda aí aos requisitos para ser egresso, certo? Lembrando que o egresso, senhor, está tipificado lá no artigo 26, certo? E nós temos aí duas situações, que é o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, e 2, o liberado condicional durante o período de prova, certo? Já resolvemos questões aí falando de egresso, questões anteriores. Então, primeira questão aí, ela não se amolda aí à situação de egresso. Então, aí de cara já o gabarito da nossa questão número 7, letra A, certo? A situação aqui de suspensão condicional não se amolda aí à situação de egresso. Letra B, ó, fulano de tal, liberado condicional durante o período de prova, correto. É uma das situações aí que é o liberado condicional durante o período de prova. Letra C, ó, fulano de tal, liberado condicional, que teve prorrogado seu período de prova, também aí, correto. E por fim diz o seguinte, ó, fulano de tal, liberado definitivo, tendo saído do estabelecimento prisional há 6 meses. Correto também, senhores. Lembrando aí que esse prazo aí é até 1 ano, certo? O prazo aí pelo prazo de 1 ano. Então, aí ele está dentro dos 6 meses, está aí sim dentro dos requisitos aí do egresso. Então, o gabarito da nossa questão número 7, a letra A, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8. Sobre as disposições gerais que a lei de execução penal estabelece, quanto ao trabalho do condenado, analisa as afirmativas a seguir. Então, estamos aqui agora falando do trabalho aí do condenado, beleza? Vamos ver nossas alternativas. Ó. Primeira alternativa. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aí correta. É o que diz aí nosso artigo 28 da LEP, beleza? 2. Aplique-se à organização e os métodos de trabalho, as precauções relativas à segurança e à higiene, também correto, senhores. Certo? Também aí vocês vão encontrar essa situação aí lá no artigo 28 da nossa LEP, beleza? 3. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis de trabalho, a CLT. Correto também, ele não está sujeita, certo? O trabalho do preso ela não é sujeita à CLT, ok? Também aí a alternativa correta. E por fim, a 4, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Perfeito também, certo? É o que nos diz aí o artigo 30 da nossa LEP, certo? Então, as tarefas lá executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Então, aí nós temos todas as alternativas aí, ó, estão corretas conforme a nossa lei de execução penal. Então, gabarito da nossa questão aí, letra A. Todas as afirmativas estão corretas, certo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 9. Segundo a lei de execução penal, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Sobre os deveres do preso, analisa as afirmativas a seguir. Então, questão aí falando sobre deveres dos presos, beleza? Deveres aí dos presos. Então, vamos ver nossa primeira alternativa. Dever do preso, a urbanidade e o respeito no trato com os demais condenados. Perfeito, senhores, certo? Correto aí. Vocês vão poder ver a situação dos deveres dos presos lá no artigo 39 da nossa LEP, certo? E uma delas aqui é a urbanidade e o respeito no trato com os demais condenados. 2, a indenização à vítima ou a seus sucessores também é um dever do preso. Indenizar a vítima ou seus sucessores. 3, a conservação dos objetos de uso pessoal, também aqui está inserido um dos deveres do preso. E, por fim, a 4, a indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional
da remuneração do trabalho. Perfeito aqui também, senhores. Alternativa aí correta, também a alternativa 4. Então, temos todas aí, alternativas estão corretas, beleza? Então, gabarito da nossa questão, letra A, ó, todas estão corretas. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 10, ó. A lei da execução penal impõe a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Sobre o tema, é possível dizer que não constitui um direito do preso. Então, falando aí sobre o tema, ó, direito do preso. Vamos ver aí a alternativa que não constitui aí esse direito. Senhores, lembrando que os direitos dos presos eles vão estar tipificados lá no artigo, ó, 41 da nossa LEP, beleza? Artigo 41. Alternativa A diz o seguinte, ó, é um direito do preso, chamamento nominal. Correto, senhores, certo? O do preso aí ele vai ter o direito de ter chamamento nominal, ou seja, ser chamado aí pelo nome. Nada de apelidos ou piadas, qualquer outra coisa que não seja o nome do preso, beleza? Letra B, ó, submissão à sanção disciplinar imposta. Pessoal, a submissão à sanção disciplinar imposta não é um direito do preso, e sim um dever, beleza? Vocês não confundam aí. É um dever do preso e não um direito, certo? Lembrando que os deveres, eles estão tipificados lá no artigo 39, beleza? Então, aí que não caia na pegadinha. Essa situação aqui de submissão à sanção disciplinar imposta é um dever do preso e não um direito, certo? Então, gabarito nossa questão número 10 aí já, letra B, certo? Vamos ver aqui as demais, ó. Letra C, atribuição de trabalho e sua remuneração é um direito do preso também, certo? Ele trabalhar e ter sua remuneração. Letra D, audiência especial com o diretor do estabelecimento também aí constitui um direito do preso, certo? Ter essa audiência especial aí com o diretor do estabelecimento. Então, o gabarito é nossa questão número 10, letra B, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 11. Sobre as disposições gerais que a Lei de Execução Penal estabelece quanto à disciplina, assinala a alternativa incorreta. Então, vamos lá procurar a nossa alternativa aí incorreta. Letra A diz o seguinte, ó, é vedado o emprego de cela escura. Senhores, correto. Conforme aí o artigo 45, parágrafo 2º da nossa LEP, ela vai dizer lá que é vedado o emprego de cela escura, certo? Beleza? Então, aqui a alternativa aqui está correta. Letra B, ó, são permitidas as sanções coletivas. Negativo, senhores. Tanto é vedada a situação lá da cela escura, como também são vedadas as sanções coletivas, beleza? Então, aqui, gabarito nossa questão número 11, letra B, ó, são, certo? Vedadas também as sanções coletivas, como também a cela escura, beleza? Vamos ver aqui as demais alternativas, ó. Letra C, as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Correto. Então, não pode nem aí colocar em perigo a integridade física nem moral do condenado. E por fim, ó, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Também perfeito. A alternativa aqui também está correta, certo? Então, a única alternativa incorreta é a letra B. Gabarito nossa questão aí, número 11, certo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 12. Estatui a Lei de Execução Penal que as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. São recompensas, ó. Então, questão aí trabalhando aí as recompensas aí do condenado, certo? As recompensas elas estão tipificadas lá no artigo 56, beleza? Artigo aí 56. E nós teremos dois tipos de recompensas. Nós vamos ter lá o elogio, certo? O elogio. E nós teremos a concessão a regalias. Regalias. Então, teremos aí duas situações de recompensas, elogio e regalias. Então, letra A vai dizer o seguinte, ó, o elogio e a concessão de regalias. Então, de cara aqui, gabarito nossa questão número 12 já, letra A, beleza? Vai ser tanto aqui o elogio como a concessão de regalias. Letra B, ó, o elogio, certo? E a autorização ao trabalho interno, negativo. Letra C, ó, a concessão de regalias, positivo, e a constituição de pecúlio, negativo. E, por fim, letra D, a constituição de pecúlio e a autorização de trabalho interno, também aqui negativo, para essas duas situações como recompensa. Então, gabarito nossa questão aqui, letra A, certo? O elogio e a concessão aí de regalias. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 13. A Lei das Execuções Penais, Lei 7.210, é considerada um diploma moderno, que reconhece o preso como sujeito de direitos e estabelece deveres e direitos aos condenados.
A respeito das disposições legais contidas na Lei 7.210, não é correto afirmar que. Então, ou seja, vamos procurar aí nossa alternativa incorreta, certo? Não é correto afirmar que. Letra A. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Senhores, perfeito, ok? Alternativa A, aí está correta. Letra B, ó, diz o seguinte: são considerados órgãos de execução penal, o Conselho da Comunidade, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, a Defensoria Pública, o Patronato, os agentes penitenciários, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o juiz da execução e os departamentos penitenciários. Senhores, aqui a alternativa está incorreta em considerar aí os agentes penitenciários, ó, os agentes penitenciários, certo? Como órgão de execução penal, beleza? Então aí está incorreta. Nós vamos aí encontrar os órgãos de execução penal lá no artigo 61, da nossa LEP, beleza? E nós vamos lá ter 8 órgãos de execução penal, sendo eles o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o conhecido aí, ó, CNPCP, beleza? Nós vamos ter o Juízo da Execução, nós teremos o Ministério Público, o MP, beleza? Teremos aí o Conselho Penitenciário, o CP, vamos ter também os Departamentos Penitenciários, o DP, teremos lá o Patronato, certo? Patronato, teremos o Conselho da Comunidade e, por fim, a Defensoria Pública, certo? Então, aqui, o erro da questão, o erro da alternativa B é dizer que os agentes penitenciários, ó, são órgãos de execução penal e não são, aí, conforme o nosso artigo 61 da nossa Lei de Execução Penal. Então, em gabarito nossa questão, número 13, letra B, ó, é a alternativa aí incorreta, beleza? Vamos ver aqui as demais alternativas. A remissão, ó, letra C, a remissão de parte do tempo de execução da pena por trabalho ou por estudo será contada da seguinte forma: um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididos no mínimo em 3 dias, um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Perfeito, certo? Então, nós teremos aí um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 3 dias, um dia de pena a cada 3 dias de trabalho, certo? Letra D, ó, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada quando for o caso a detração ou remissão. Também aí correto. E por fim, letra E, ó, a LEP se aplicará igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, a LEP ela se aplicará igualmente, tanto ao provisório como ao condenado, beleza? Então, o gabarito da nossa questão número 13, letra B, alternativa incorreta, certo? Os agentes penitenciários eles não são considerados órgãos de execução penal. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 14, ó. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por, aí abre a lacuna, nós devemos preencher aqui essa lacuna, certo? Ó, por membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Assinala a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, vamos ver aqui quantos componentes terá integrado aí o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Senhores, conforme lá o artigo 63, ó, artigo 63 da nossa LEP, serão aí 13 membros, beleza? 13 membros. Gabarito aí nossa questão número 14, ó, letra C. Então, serão o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária ela será integrada aí por 13 membros, certo? Designados aí através do ato do Ministério da Justiça, certo? Dentro dessas áreas aí, ó, de professores de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, como também aí representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Então, lembra aí que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, será composto aí por 13 integrantes, beleza? 13 membros. Então, vamos lá aí para nossa próxima questão.
Questão número 15. Não incumbe ao conselho da comunidade. Então, ó, não incumbe aí, ó, não incumbe ao conselho da comunidade. Vamos ver nossas alternativas. Letra A, entrevistar presos. Senhores, entrevistar presos aí é de incumbência, sim, do conselho da comunidade, certo? Essas situações aqui de incumbência aí do conselho da comunidade estão tipificadas lá no artigo, ó, 81 da nossa LEP, certo? E uma delas vai ser entrevistar presos. Então, que correto. Letra B, ó, orientar os condenados a penas restritivas de direito. Aqui é a alternativa incorreta, certo? Essa situação aqui de orientar os condenados a pena restritiva de direitos será de incumbência aí do patronato. Ó. Patronato, beleza? Patronato. E não aí do conselho da comunidade. Então, a alternativa aqui incorreta, letra B, gabarito da nossa questão número 15. Vamos ver aqui as demais alternativas. A letra C, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário, certo? Lembrando aqui que é mensal, ó, relatórios mensal. Também aqui é incumbência do conselho da comunidade. E, por fim, ó, visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Também perfeito, é de incumbência aí do conselho da comunidade. Beleza? Então, gabarito da nossa questão número 15, aí, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão 16. Ó, com as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, institutos da Lei de Execuções Penais sofreram alterações significativas, tais como a progressão de regime e o livramento condicional. Nesse sentido, analise as situações a seguir e assinale a alternativa correta. Então, fique atento aí para essas duas situações, ó, progressão de regime e o livramento condicional. Letra A diz o seguinte, ó, aquele que pratica o crime hediondo, com resultado morte, se for reincidente, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena. Senhores, negativo, certo? Ele pode sim progredir de regime nessa situação, desde que ele cumpra, ó, 70% da pena, beleza? Ele cumprindo esse 70% da pena, ele pode ter a progressão de regime, sim. Letra B diz o seguinte, ó, apenas os reincidentes não poderá obter o livramento condicional se praticar crime hediondo com resultado morte. Negativo, senhores. Tanto aqui os reincidentes como os primários, beleza? Como os primários. Reincidentes e primários, não apenas aqui reincidentes. Então, reincidente e primário aqui praticar crime hediondo com resultado morte, ele não terá aí o direito de obter o livramento condicional. Beleza? Vamos aí nossa alternativa letra C, ó. Aquele que pratica crime hediondo ou equiparado a hediondo, se for primário, poderá obter a progressão de regime de cumprimento de pena após o cumprir ao menos 50% da pena. Senhores, não é 50% aqui na situação de primário, certo? E sim 40% da pena na situação aí de primário, beleza? Letra D diz o seguinte, ó. Aquele que pratica crime hediondo com resultado morte não poderá obter livramento condicional, seja primário ou reincidente. Correto, senhores. Perfeito aqui nossa alternativa, letra D. Então, gabarito nossa questão número 16, letra D, certo? Então, praticou o crime hediondo com resultado morte, tanto pode ser aí primário como reincidente, ele não terá direito, ó, de obter o livramento condicional, certo? Só que não confunda, ele vai ter direito aí da progressão de regime. Lembrando que sendo primário, ele terá aí que cumprir no mínimo 40% da pena, sendo reincidente 70%. Beleza? E por fim aí, nossa alternativa, letra E, diz o seguinte, aquele que pratica crime hediondo sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que primário, poderá progredir de regime de cumprimento de pena após cumprir ao menos 25% da pena. Negativo, já vimos aí que correto aqui é 40% da pena, beleza? Então, fiquem mais atentos a essa situação aí de progressão do regime, livramento condicional, falou de crimes hediondos com resultado morte, primário tem que cumprir 40%, reincidente 70%, nenhum nem outro vai ter o direito de obter o livramento condicional, beleza? Então, gabarito aí da 16, letra D, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 17. Ó. No curso da ação penal, Marcos foi preso preventivamente, por estarem presentes os requisitos do artigo 312 da legislação processual. Em virtude da complexidade do processo e de vários réus, a ação penal estendeu por mais do que o normal, fazendo com que Marcos atingisse o prazo temporal para obter a progressão de regime, mesmo antes do trânsito em julgado da ação penal. Nessa hipótese, é correto afirmar que... Pessoal, vamos lá. Marcos aqui, ó, ele atingiu,
certo? O prazo temporal para obter a progressão de regime, mesmo antes do trânsito, do trânsito em julgado, certo? Da ação penal, do trânsito em julgado da ação penal. Ele atingiu o prazo temporal aí para obter essa progressão de regime. Então, vamos ver a alternativa correta. A letra A diz o seguinte, desde que cumpridos os demais requisitos subjetivos, não há impedimentos de Marcos obter a progressão de regime durante o cumprimento da prisão cautelar, certo? Ele ainda não foi condenado e transitado em julgado, certo? Mas atingiu o prazo temporal para ter a progressão de regime. Então, nesse caso, não há impedimentos, de fato, para que Marcos obtenha essa progressão de regime. Então, alternativa aqui correta, letra A. Beleza, senhores? Essa alternativa aqui, letra A, ela está de acordo aí com a súmula 700, súmula 716 do STF, que ela admite, vai dizer que admite a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata do regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E nesse caso aqui, hipotético, como ele já atingiu o prazo temporal, certo? Mesmo assim ainda não teve aí o julgamento dele ou condenação em trânsito em julgado, ele deve sim obter essa progressão de regime. Então, o gabarito aqui de cara da nossa questão 17, letra A, beleza? Letra B vai dizer o seguinte, Marcos não terá o direito à progressão de regime, tendo em vista que ainda não ocorreu o trânsito em julgado definitivo da ação penal. Negativo, ele terá sim direito a essa progressão de regime, certo? Lembrando aí que ele já atingiu esse prazo temporal, beleza? Letra C diz assim, Marcos não terá direito à progressão de regime, já que contagem do prazo de progressão só se inicia após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, certo, senhores? Mas nós já temos aí a súmula 716 do STF, que ela diz que admite sim a progressão de regime de cumprimento de pena, certo? Antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, ou seja, então ele tem direito sim à progressão de regime. Letra D, Marcos não terá direito à progressão de regime, já que o instituto só pode ser aplicado após o trânsito julgado. Negativo, como já citamos aí a súmula, onde permite que ele possa ter sim essa progressão de regime. E letra E, Marcos terá o direito à progressão de regime independente do cumprimento dos demais requisitos subjetivos. Não, aí ele deve sim cumprir os requisitos subjetivos aí, certo? Para poder ter essa obtenção da progressão de regime. Então, gabarito nossa questão número 17, letra A. Beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 18. Sobre as penas privativas de liberdade, assinala a alternativa incorreta. Então, vamos aí ver nossa alternativa incorreta. Letra A diz o seguinte, o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Senhores, correto, certo? Situação aqui do condenado sobreviver a doença mental, ele será, assim, internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, é o que prevê nosso artigo, 108 da LEP, beleza? Letra B, ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Correto também, certo? Então, para você ser recolhido aí, a pena privativa de liberdade, deve-se ter essa guia expedida pela autoridade judiciária, certo? É o que prevê aí o artigo 107 da nossa LEP. Letra C, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Positivo também. Também correto aqui, que diz aí o artigo 106, parágrafo 2º lá do artigo 106, certo? E por fim, letra D diz o seguinte, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade independentemente de alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Senhores, negativo, certo? Não aqui, independentemente de alvará do juiz, certo? Na verdade, o condenado ele será colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso, por meio de alvará, certo? Por meio de alvará de soltura que deverá ser expedido pelo juiz da execução responsável. Então, gabarito aqui nossa questão número 18, letra D, alternativa aí incorreta, certo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão 19. Fulano de tal, médico renomado com 73 anos de idade, foi condenado por diversos crimes sexuais a 180 anos de pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado. No início do cumprimento da pena, ainda no regime fechado, ele requer que lhe seja deferido o benefício da prisão domiciliar. Considerando exclusivamente a lei de execuções penais e desconsiderando eventuais entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais, assinala a alternativa correta. Então, vamos ver aqui nossa alternativa correta a respeito aí do benefício de prisão domiciliar. Alternativa A diz o seguinte, o pedido deverá ser deferido
por ser ele maior de 70 anos. Senhores, vamos lá lembrar que essa situação do benefício da prisão domiciliar está tipificado lá no artigo 117, beleza? E diz o seguinte, ó, que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de, aí vai ter situações, maior de 70 anos, certo? Condenado ou cometido por doença grave, condenada com filho menor deficiente físico ou mental e condenada gestante. Mas lembre-se que esses requisitos, primeiramente você tem que estar no regime aberto, certo? Para você poder ter o benefício aí da prisão domiciliar. E o contexto aqui em si, se trata de um condenado em regime fechado, certo? Por esse fato aqui, ele não tem aí o benefício da prisão domiciliar. Letra B, ó, o pedido deverá ser deferido se ele fosse mulher gestante, certo? Se fosse mulher gestante, mas desde que tivesse regime aberto, seria sim aí deferido, mas nesse caso aqui não vai ser. Letra C, o pedido deverá ser deferido se ele estiver cometido doença grave, também as mesmas situações das alternativas anteriores. E por fim, letra D, o pedido deverá ser indeferido pelo fato de ele estar no regime fechado. Senhores, perfeito. Correto aqui nosso gabarito, nossa questão número 19, letra D, certo? Então aqui pelo fato de ele estar em regime fechado, ele deve ser indeferido, essa solicitação aqui dele para o benefício da prisão domiciliar, beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 20. Pessoal, finalizando aí nossas 20 questões, focando na Polícia Penal do Ceará. Lembrando que estamos tratando aqui sempre de questões da banca IDECAN, que foi a banca escolhida aí para sediar esse concurso, certo? Então, finalizando nossa bateria de 20 questões, vamos fechar essa última aqui com chave de ouro. Espero que vocês tenham gabaritado todas as questões. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa aquele like, certo? Você que está fazendo aqui essas questões, deixa aí quantas questões vocês conseguir acertar, e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, beleza? Então vamos aí para a nossa última questão, diz o seguinte, ó, não pode suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução, letra A, sentenciado, B, escrivão do juízo, C, Ministério Público e D, Conselho Penitenciário. Senhores, conforme aqui o nosso artigo 186 da nossa LEP, certo? Podem suscitar o incidente de excesso o desvio de execução, o Ministério Público, certo? O Conselho Penitenciário, CP, o sentenciado e os demais órgãos de execução penal, beleza? Então, aqui não se enquadra dentro desse situação aqui o escrivão do juízo. O escrivão do juiz ele não está enquadrado aqui nessas situações aqui do artigo 186, certo? Do nossa LEP. Então, gabarito da nossa questão número 20, ó, letra B, fechando aí com chave de ouro em nossas 20 questões, focando na Polícia Penal do Ceará. Espero que vocês tenham ido bem. Até o próximo vídeo. Lembrando que toda semana estaremos trazendo aí vídeos focando na nossa prova já da Polícia Penal já para o início de 2024. Beleza? Então, até a próxima. Fique com Deus, todos vocês.